Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é, nossa, essencial para pensar com mais clareza. O tal do princípio da objetividade. Sabe, é basicamente aquela habilidade de separar o que de fato acontece daquela historinha que a gente acaba contando para si mesmo sobre o que aconteceu. Pois é, a gente fala, tem que ser objetivo, seja objetivo, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Como é que se separa uma coisa que é fato da interpretação que se faz daquele fato? É exatamente essa distinção que é super importante que a gente vai desvendar agora. Então, bora lá. Primeira parte. O que é a objetividade? Vamos entender direitinho qual é a base para qualquer análise que se preste. Olha só, usar uma linguagem objetiva exige uma certa disciplina. A questão não é não ter opiniões, claro que não. É sobre conscientemente deixar essas opiniões de lado na hora de descrever os fatos. O foco tem que ser na realidade que a gente pode observar, sem misturar o que a gente sente sobre ela. E é aqui que a coisa fica séria. Porque se a gente falha em ser objetivo, a análise deixa de ser sobre o evento em si e vira uma análise sobre a nossa percepção do evento. Aí, no fim das contas, acabamos estudando só um eco da realidade e não a realidade de verdade. Pensa assim, a objetividade é como um caminho limpo, direto. Ela nos guia sem desvios até os fatos. Já a subjetividade, essa pode nos levar para um monte de atalhos cheios de achismos e interpretações. Vamos para a segunda parte, as três armadilhas. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos dar uma olhada nos três erros mais comuns que tiram a gente desse caminho da objetividade. A nossa fonte aqui é bem direta. Ela diz: vamos destrinchar cada um desses três erros, eles são as armadilhas mais comuns. Entender isso a fundo é o segredo para não deixar a subjetividade contaminar uma análise. Então, o mapa é este aqui. Um relato objetivo evita, olha só, três coisas. Primeiro, descrever sentimentos que a gente não pode ver. Segundo, ficar adivinhando por que alguém fez alguma coisa. E terceiro, atribuir um propósito maior para uma ação. Vamos ver um por um. A primeira armadilha é, talvez, a mais fácil de cair. Falar que alguém está feliz, ansioso ou com raiva é pura interpretação. A gente não vê a felicidade. O que a gente vê é um sorriso, uma risada, um tom de voz específico. A objetividade pede para a gente se ater ao que é observável, ao que dá para descrever. Agora, a segunda armadilha, a tal da intenção. Dizer que ela pegou o copo para beber água, por exemplo, é um chute sobre a intenção dela. A observação objetiva seria simplesmente: ela estendeu a mão e pegou o copo. O porquê da ação está dentro da cabeça dela, e como observadores a gente não tem acesso a isso. E a terceira e última armadilha, interpretar o propósito. Isso é um pouco mais sutil, mas é diferente da intenção. É quando a gente atribui uma finalidade maior a um comportamento. Tipo, dizer que ele está se exercitando para ficar saudável. A observação objetiva é só, ele está correndo na esteira. Esse propósito maior é uma interpretação nossa. Fechando com a terceira parte, objetividade na prática. Já vimos a teoria, agora como é que isso se aplica no mundo real? O ponto central é basicamente este. Ao evitar de propósito essas três armadilhas, a análise se mantém no trilho certo. A gente fica na estrada principal, que é a dos fatos observáveis, em vez de se perder naquelas estradinhas secundárias da opinião e da suposição. Então, resumindo a ópera, o que a gente leva daqui? Que a objetividade é essa disciplina de separar o fato da interpretação. E, na prática, isso significa descrever só o que é observável, sem ficar tentando adivinhar sentimentos, intenções ou propósitos. Dominar essa habilidade, nossa, é fundamental para qualquer tipo de raciocínio claro e análise precisa. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar um pouco. Depois de conhecer essas armadilhas todas, em que áreas da vida, sabe? Seja no trabalho ou na vida pessoal, será que a subjetividade não está de fininho distorcendo a nossa percepção da realidade? Sem que a gente nem se dê conta. Parar para pensar nisso, né? Já é o primeiro grande passo para começar a enxergar as coisas com mais clareza.